Boa noite, irmãos. Mais uma vez aqui na nossa quarta-feira à noite, estudando a palavra, meditando na mesma, momento de oração e também nosso momento de louvor. A palavra de Deus nos fala no Salmo de número 103: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. A palavra de Deus nos fala a respeito da misericórdia de Deus e da presença de Deus atuando em nossas vidas. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo tempo que temos para cantar louvores, buscar a ti em oração e meditar na tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade. Cantamos louvores e adoramos a ti. Tu és o nosso único Deus. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar cânticos de louvor. A Elisa vai estar nos ajudando aqui no teclado e a gente vai estar louvando o Senhor com alguns cânticos espirituais. Ao orar o Senhor, com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar, e agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar, e agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te
Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Meu Deus, louvado seja o teu nome, louvamos a ti, tu és o único Deus verdadeiro e cremos na plena certeza, Senhor, que tu é merecedor de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Abençoa, Senhor Deus, a tua igreja, os irmãos que estão carentes, necessitando da tua bênção, aqueles que estão desempregados, que estão doentes, que estão enfrentando dificuldade nesse tempo, Senhor, intercedemos e suplicamos pela tua graça e pela tua misericórdia. Nos abençoa ainda a meditação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amados, então vamos meditar na palavra de Deus, dando continuidade aqui ao nosso estudo. E hoje, nossa última quarta-feira, nessa sequência do pastor Gustavo, e nós vamos continuar no texto que nós havíamos lido na quarta-feira próxima passada, que está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, começando com o verso 12. 1 Tessalonicenses capítulo 5, começando com o verso 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que tenhais com amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros, exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, amparei os fracos, sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas e retende o que é bom, abstendo-vos de toda forma do mal. O mesmo Deus da paz o santifique em tudo, e o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, fiel ao que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós, saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, podemos abri-la. Obrigado porque o Senhor nos deu essa bênção para fortalecer a nossa fé, a nossa vida espiritual, até que o Senhor volte ou até que estejamos contigo. Obrigado, Senhor Deus, pelo tempo que passamos estudando a mesma durante esse mês de maio. Obrigado pelas famílias da igreja, obrigado pela família da fé, pela igreja do Senhor, nesse tempo, Senhor, complicado para a gente viver distanciado uns dos outros, mais próximos e sintonizados através da internet. Que o Senhor esteja edificando a cada um de nós no teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Queridos, nós vimos na quarta-feira passada os três primeiros
momentos onde Paulo orienta a igreja no seu nível de convivência, nos seus relacionamentos. E ele fala aqui, nesses preceitos finais desta carta, como a igreja deve se relacionar dentro do contexto da sua realidade, da sua convivência entre os irmãos. Essa igreja aqui de Tessalônica ainda não é uma igreja eclesial, organizada eclesiasticamente, ela não tem o seu estatuto, não tem as suas normas. Então eles tinham essa dificuldade para entender qual seria a sua caminhada juntos. Em primeiro lugar, vimos o acatamento espiritual em relação aos nossos líderes, vimos que devemos viver em paz, essa paz entre todos, e vimos também que temos uma linha de exortação, principalmente para um grupo de pessoas na igreja que sempre temos, que são os insubmissos, os desanimados e os fracos na sua fé, fracos na sua caminhada. E nós devemos ter uma paciência longa, devemos ter a capacidade de entender as circunstâncias que essas pessoas vivem e, como membros mais fortes, mais ligados à linha de obediência e de ordem da igreja, decidimos ajudá-los. Hoje a gente continua falando sobre o ponto seguinte, que está no verso de número 15, que a gente deve ter uma atitude não retributiva. Verso 15 diz: evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Então nós temos aqui uma circunstância na igreja, no nosso nível de convivência, nas nossas relações pessoais, e alguém promoveu o mal contra nós. O cuidado deve ser para não darmos na mesma moeda, não termos uma atitude retributiva diante do mal. Pelo contrário, o texto diz, né? Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. O cuidado aqui deve ser muito grande. Paulo já fala na igreja, quando ele escreve a igreja de Roma, ele diz, né? Romanos capítulo 11, verso de número 21, ele já está fazendo esta colocação. Romanos capítulo 11, verso de número 21. Porque se Deus não poupou, Romanos capítulo 12, verso 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então existe uma contraposição a respeito do mal e do bem. Vejam bem que a leitura do mal e do bem, ela está posta dentro dos nossos corações. E preciso ter o discernimento do Espírito Santo para ver aquilo exatamente que está acontecendo. A produção do mal, aquilo que opera o mal diante da minha vida, deve ser retribuído com o bem. Isso no tocante à nossa convivência entre irmãos. E Paulo aqui deixa claro para nós a necessidade de termos uma contrapartida do bem. Não deixe levar pela sua ira, não deixe levar pela sua condição humana, simplesmente olhando para aquilo que você está vendo. Tenha sensibilidade do Espírito para saber exatamente o que está acontecendo. Em segundo lugar, a nossa alegria deve ser constante. Filipenses 4, verso 4, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Essa alegria é uma fé ativa, é a presença do Espírito Santo alegrando as nossas vidas. Então, para nossa convivência, precisamos de uma dose, de uma interferência da alegria que vem de Deus. Não é simplesmente uma alegria circunstancial, por vitórias pessoais, ou então por momentos alegres da nossa caminhada. É uma alegria que vem do nosso casamento, do nosso relacionamento com o próprio Deus, na vida que nós temos em Cristo Jesus. Terceiro lugar, a nossa oração deve ser perseverante, diz, orai sem cessar, verso de número 17.
Essa oração deve ser uma oração onde nos conduz à presença de Deus, não é? Temos que orar em todo tempo no Espírito, diz Efésios capítulo 6. É necessário esta sintonia com Deus em oração. Nós ficaremos firmes na nossa fé, o tanto quanto fazemos uso dos meios de graça. A palavra de Deus, edificando, Deus falando conosco, edificando as nossas vidas, a vida de oração, nós falando com Deus e Deus falando conosco, e a vida de comunhão, nós juntos na igreja, unidos aos nossos irmãos, expressando nosso louvor e adoração a Deus. Seguindo, então, nós temos a gratidão em tudo, verso de número 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. Um coração grato, um coração que vê a graça, que olha para Deus e vê a graça divina. O que nos sustenta neste mundo, queridos, é a dimensão da graça de Deus. É ela que nos dá condições de continuarmos vivos. Se amanhecemos esse dia, porque a graça de Deus, a sua misericórdia, nos deu tal condição. Santificados, diz ainda, não apagueis o Espírito, e a obra do Espírito ela é feita em nós através do Espírito Santo de Deus. Este já é um fato, a nossa caminhada em santidade, desde o dia que recebemos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. O Espírito Santo passou a habitar em nós e a caminhada de santidade deu seu início. Mas este também é um processo. O Espírito Santo nos ensina, nos convence, nos direciona dia a dia. Então a santificação e a ação do Santo em nós, ela é um fato desde o dia em que recebemos a Cristo e ela tem o seu processo diário. O Espírito Santo nos conduzindo em cada uma das nossas atitudes. Não desprezeis profecias, ouvi a palavra. A palavra de Deus é um instrumento de Deus para que nós nos tornemos cada vez mais próximos dele, conhecendo cada vez mais o próprio Deus, o nosso Deus, Senhor e Salvador. É indispensável uma caminhada na palavra, na sua palavra. Verso de número 21, nós devemos avaliar tudo. Tão importante quanto os demais preceitos de convivência, é preciso que eu tenha um senso crítico, diz o verso 21. Abstendo-vos de toda forma do mal. Então eu preciso ter um critério cristão em Cristo Jesus, orientado pelo Espírito, para saber exatamente aquilo que produz o mal ou que opera o mal. Eu devo me abster, estar fora de. Finalmente, queridos, o texto termina dizendo que a gente deve viver na presença do Senhor. Diz o verso 23, ao mesmo Deus da paz que vos santifique em tudo. A operosidade da paz de Deus está em nossos corações e esta é obra do próprio Deus. A nossa vida é guardada em integridade e nós nos tornamos irrepreensíveis nos nossos relacionamentos, em nossas convivências, quando tais preceitos seguimos para servir a Deus e servir a sua comunidade. Isso deve ser feito e o final da carta diz que nós devemos nos despedir com ósculo santo. E o ósculo santo aqui é uma atitude de amor, é um comportamento de amor. O ósculo santo era referenciado no tempo como um beijo. Aqui para nós hoje, em nossa realidade, são atos de amor, comportamento de amor, atitude de amor para com aqueles que estão ao nosso redor. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Que Deus abençoe a sua palavra, guarde no seu coração, evidencie esses princípios de convivência cristã em sua vida, em nossa vida, para vivermos uma vida na presença do Senhor. Vamos orar?
Meu Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor Deus, pela igreja que o Senhor nos dá a comungar. Esteja abençoando, Senhor Deus, a nossa caminhada nesses tempos difíceis e nos dá sabedoria para nos conduzirmos juntamente com os nossos irmãos e para todos os locais e as pessoas que o Senhor nos enviar. Nos dá essa sabedoria, esse discernimento, que a nossa convivência com os irmãos seja próxima, seja amorosa e seja guiada pelo Teu Santo Espírito. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, até a próxima oportunidade, então. Vamos continuar mês que vem. Os nossos irmãos devem continuar os seus estudos e nós agradecemos a Deus pelas quartas-feiras, onde podemos estar meditando na palavra do Senhor. Que Deus abençoe.